Bom, pessoal, boa tarde, né? A gente vai trabalhar hoje, vai iniciar a nossa parte relacionada à história do Brasil. E a primeira parte aqui seria a primeira República Brasileira, né? O Brasil saiu do status de monarquia para ser república, né? Só lembrando aqui, a diferença entre a monarquia e a república, né? É que a monarquia, né? O poder ele é herdado, é passado de geração a geração, né? Então você não tem direito de escolher quem vai lhe representar, né? Já na república vai ser um pouco diferente, né? Você vai ter esse direito assim, ela vai estar ligada mais assim à questão da democracia, né? Da escolha. E aqui nós temos o seguinte, eu coloquei nesse quadro aqui para vocês um resumo, que eu acho que dá para a gente entender mais ou menos aqui. Então vamos lá, né? Em 15 de novembro de 1889, né? Apoiados por militares, né? Com apoio de militares, né? De grupos políticos, foi proclamado que o Brasil, né? Era uma república, tá certo? Ele deixou de ser uma monarquia para ser uma república, né? Então o Marechal Deodoro da Fonseca ele proclamou, né, a república no Brasil, pondo fim ao regime imperial, né? Com o apoio do exército, né, e da oligarquia cafeira de São Paulo, né? Essa oligarquia, né, que tinha assim, um poder maior, né? E em 1891 foi criada uma nova Constituição do Brasil, né? E ela foi promulgada nessa mesma data. Então o Brasil se tornou uma república federativa com poderes, né, os poderes divididos entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Para quem não lembra, o poder legislativo é aquele que cria leis, né? O executivo ele vai executar essas leis e o judiciário ele vai julgar, no caso, essas leis, né? Pronto. Aí aqui a gente vai falar também da questão das oligarquias, né? Que as oligarquias mais poderosas naquela época era São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo era produtor de café, né? Grande produtor de café, e Minas Gerais era produtor de quê? De leite. Tanto é que esse período ficou conhecido como a República Café com Leite, porque de um lado estava São Paulo produzindo café, né? E Minas Gerais do outro lado produzindo leite, né? Nessa época também houve a questão do coronelismo, né? Ou seja, a parte do coronelismo ela fala na questão de mandar, né? O coronel ele vai mandar, né? E quem está submetido a ele, né? Submetido a ele vai ter que obedecer, né? Tanto é que nessa época aí ocorria, né? Que até hoje em dia, se você prestar atenção, acontece muito a questão do voto de cabresto. Ou seja, você por trabalhar para ele, você tinha a obrigação de votar no candidato que ele quisesse, né? Então isso era chamado de voto de cabresto. Você já ia preso, né? A isso, a questão do voto. Então você só ia votar em quem ele quisesse, em quem ele mandasse, né? No caso, ele era o coronel, ele que mandava, né? E a gente vai falar também no Rio de Janeiro, que foi a primeira capital do Brasil, né? E que ficou conhecida como a vitrine do mundo. Só que os estrangeiros, eles temiam a cidade do Rio de Janeiro. Não por ser um lugar perigoso, mas por ser, assim, um lugar onde existiam muitas doenças, né? Então eles tinham medo, assim, por quê? Porque o povo do Rio de Janeiro morria muito, né? Tinha muitas doenças. Aí, aqui em 3 de novembro de 1897, o Deodoro da Fonseca, né, ele tenta impor o que nós chamamos de ditadura, né? A ditadura é aquele governo em que você tem que obedecer, né? Ele vai ditar e você vai ter que obedecer, né? Isso não deu muito certo, né? E em 22 de novembro, ele renunciou ao seu cargo, né? Assumindo o vice-presidente, no caso, o Floriano Peixoto, né? Então, nesse período, houveram muitas revoltas, um monte de coisa aconteceu, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha no nosso livro para, assim, entender um pouco melhor, né?